Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você tenha tido uma semana rica, uma semana plena, uma semana cheia da presença de Deus. Esse é o meu desejo para você e para sua família, para todas as pessoas que você gosta e para todas as pessoas que fazem parte da sua vida, sejam elas bem de perto ou nem tanto. Eu espero que você tenha um emprego, eu espero que você esteja feliz, com saúde. Caso isso não seja verdadeiro para você, caso você não esteja bem, caso você não esteja empregado, caso a sua família não esteja com saúde, nem você, o meu desejo é que essa semana que se inicia seja marcada por uma reviravolta na sua vida, e que você seja transformado pela graça de Deus, e que o amor do Pai, o amor de Cristo, a manifestação do Espírito Santo na sua vida seja plena e que você possa ser completado pela presença do Altíssimo na sua vida. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo da nossa comunidade, que todos estejamos bem, que todos estejamos na presença de Deus e sejamos marcados pelo Espírito Santo. Vamos começar esse culto da melhor maneira possível, nos colocando na presença de Deus através de oração. Vamos orar então. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos, ó Pai, a Tua face, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem as respostas, o Senhor tem as palavras que nos guiam e que nos direcionam até o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós buscamos a revelação do Teu Espírito para as nossas vidas e a manifestação de todo o Teu poder, ó Deus. E por isso nós clamamos, Senhor Deus, também, para que o Senhor derrame unção de saúde e de prosperidade em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, sendo plenos em todos os aspectos, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, para que mais pessoas possam alcançar ao Senhor e conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, buscando a Tua face, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que nos ajude com saúde, com inteligência, Pai, com disposição. Saúde, nós buscamos, ó Deus, a cura daquelas pessoas que estão enfermas com a Covid. Ó Deus, com inteligência, Pai, com sabedoria, nós buscamos os remédios, Pai, para enfrentar essa grande pandemia que tem assolado cada um de nós. E também disposição para continuar enfrentando todas as coisas que se avolumam, ó Deus. Muitos perderam emprego, muitos perderam pessoas amadas. Mas, Pai, que nós não percamos a nossa fé no Senhor e que sempre busquemos, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, dedicamos a Ti, ó Deus, as nossas orações, dedicamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que desejamos ser. E em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença manifesta e a presença plena manifesta em Cristo Jesus possa nos inspirar a sermos cada vez melhores. Nos ajuda sempre, Pai, a continuarmos sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos continuar esse nosso culto louvando ao Senhor, cantando a Ele canções que exprimem o nosso grande amor por aquele que deu tudo por nós. Vamos lá juntos então cantar. Todo nosso coração
Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
graça que me acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que me acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora. Eu não quero mais ficar sem você. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora. Eu não quero mais ficar sem você. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Cada vez que nós podemos nos reunir para louvar o nome do Senhor. Que maravilha que nós podemos juntos, porque estamos juntos, estamos num só coração. Nós estamos afastados, mas agora nós podemos estar juntos louvando ao Senhor,
louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele faz. Tem sido um tempo difícil, tem sido um tempo desafiador, um tempo onde há medo, há insegurança, mas é um tempo em que nós temos tido a oportunidade de vermos os grandes milagres e a grande transformação que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Então, nós vamos continuar esse culto agora, depois de termos cantado, nós vamos continuar o nosso culto agora com a mensagem. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar diante de tudo o que nós temos visto. Eu já vou ler o texto para você, mas uma coisa eu posso afirmar para você, de antemão. Quando nós sabemos e vimos, podemos ver, podemos observar o que é certo, e quando nós podemos observar que o que é certo tem sido apontado como o que é errado, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar diante de uma escalada de violência. Nós não podemos nos calar diante da corrupção. Nós não podemos nos calar diante de pessoas que realizam o mal com aquelas pessoas que realizam o mal com aquela agilidade, com aquela facilidade, como quem amarra os sapatos. Nós não podemos nos calar diante das injúrias, das difamações, e nós não podemos nos calar diante dos perigos que estão ao nosso redor. Por isso a igreja, ela é chamada como voz profética. A igreja é chamada como voz profética. Você também é igreja, você também é chamado como voz profética no meio de um mundo que não ama ao Senhor e que deseja apontar caminhos e soluções diferentes, diversas, apartadas da palavra de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você para, junto comigo, ler um pequeno trecho aqui de Atos. Atos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 19 até o 21, provavelmente. Atos, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Essa é uma das passagens preferidas que eu tenho. É um momento muito intenso da igreja. Jesus, ele havia sido, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, ele havia sido morto, ele foi crucificado, mas antes ele passou por um julgamento sem ter culpa. Ele passou por um julgamento com provas falsas. Ele passou por um julgamento em que testemunhas, inclusive, foram arroladas para mentir a respeito do que ele vinha fazendo. Pouco tempo antes dessa passagem que acabamos de ler, Jesus foi injustamente fustigado. Ele foi torturado. Jesus foi torturado violentamente por crimes que não cometeu, por crimes que nem existiam. E em um determinado momento ele foi chicoteado, ele foi açoitado. E esse açoite foi tão grande, foi tão forte, que a tradição diz que as suas costas foram dilaceradas, a carne, os músculos das suas costas foram dilacerados. Ele foi violentamente espancado, ele foi cuspido.
E por final, né, após ter carregado a sua cruz até o monte onde ele seria executado através da crucificação, uma morte terrível e dolorosa e vergonhosa, onde ele ficaria exposto para multidões observarem a sua vida se esvaindo. Então ele pega, ele entrega, ele é crucificado e ele entrega a sua vida em um dado momento e diz: está tudo acabado, está tudo consumado. Só que a palavra nos diz e nos afirma categoricamente que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, ele esteve junto com os seus discípulos, com os apóstolos, por cerca de 40 dias. E nesses cerca de 40 dias, ele demonstrou a todos o seu corpo glorificado, o seu corpo restaurado, glorificado, transformado. Ele mostrou o seu poder renovado. Ele mostrou a todos um vislumbre do que todos em algum momento todos nós em algum momento poderemos alcançar, não é? Ele mostrou para nós como nós poderemos ser se nós estivermos ao lado dele, dependermos dele para a nossa salvação. E à frente, com testemunhas, né, dos seus discípulos que se tornaram apóstolos, ele foi, após 40 dias, ele foi levado aos céus. Ele foi levado aos céus e ele subiu milagrosamente e a nossa profissão de fé diz que ele está assentado ao lado do Pai, no seu trono celestial, né? E em um determinado momento, desse trono, ele irá julgar, né, os vivos e os mortos e mandará aqueles que se arrependeram, aqueles que se colocaram na sua presença e que buscaram a redenção através dele, entrarem no descanso, entrarem na alegria que ele tem reservada para cada um de nós. Essa é a palavra de Deus. E esse momento intenso que precedeu essa passagem que nós acabamos de ler, foi marcado também por pregações. Logo em seguida, Pedro, renovado, Pedro restaurado, começou a pregar a palavra, começou a anunciar a palavra de Deus, aquilo que havia sido revelado, aquilo que ele testemunhou durante 3 anos e aquilo que ele viveu naqueles 40 dias. Comprovando que realmente Jesus é o Senhor, comprovando que realmente Jesus é o Todo-Poderoso. Então ele começa a pregar, em um determinado momento, 3.000 pessoas se convertem. E aí eles continuam pregando, eles continuam anunciando, eles continuam fazendo o trabalho que o Senhor Jesus havia entregado para eles. Então, em um determinado momento, eles ajudam alguém e essa pessoa é curada. E essa pessoa era claro que todos conheciam, ela ficava em um lugar público, as pessoas conheciam aquele homem, e esse homem foi curado. Curado não pelos apóstolos, mas pelo poder de Deus. Porque, entenda, o milagre, ele sempre aponta não o executor, não aquele que ora pelo milagre, mas o milagre ele deve apontar para aquele que dá poder. E aquele que dá poder é o Senhor. E o Senhor, então, manifesta o seu poder, realizando aquela cura e transformando aquele homem que, aos olhos de todos, não era mais enfermo, não era mais um inválido, mas era alguém capaz de cuidar de si mesmo. Então eles continuam a pregar o evangelho, eles continuam a anunciar a palavra de Deus, e aquele burburinho que acontece ao redor acaba incomodando muitas pessoas, acaba incomodando as pessoas que precisavam que as coisas continuassem sempre do mesmo jeito. Acaba incomodando aqueles que detinham o poder e que detinham o controle do sistema. Daquele sistema religioso, daquele sistema político que fazia com que todas as pessoas caminhassem numa direção, na direção que eles mesmos haviam apontado. E depois de terem pregado a palavra,
aqueles homens, Pedro e João, foram presos. Presos injustamente, presos para que a sua voz fosse calada. Por isso não podemos nos calar. Não podemos nos calar diante das coisas que acontecem ao nosso redor. E precisamos anunciar o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que modifica a vida das pessoas. Nós não podemos nos calar. Pessoas vão tentar nos calar, pessoas vão tentar silenciar nossa voz, seja ela aplicada, empregada no momento no momento específico que você tem vivido, né? No nosso momento específico de vida, nesse ou naquele. Muitos tentarão calar a nossa voz, mas nós não podemos permitir que a palavra de Deus seja impedida de chegar aos corações daqueles que anseiam por transformação, impedida de chegar ao coração daqueles que buscam redenção e que procuram por uma vida nova, plena. E essa vida nova e plena somente é possível através daquele que entregou a sua vida por nós e que, tendo sido ressuscitado pelo Senhor, nos dá a possibilidade de termos uma vida plena com Ele. Nós vamos continuar no segundo ponto. Então, em segundo lugar, eu quero dizer para você que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Há um determinado grupo de revolucionários que tem realizado... eu creio que você sabe do que eu estou falando com o decorrer dessa mensagem, talvez você compreenda, mas há um determinado grupo revolucionário que tem tomado poder em um determinado lugar e eles têm aplicado uma determinada lei que é baseada numa compreensão ou numa interpretação religiosa de um determinado livro de fé. Não quero julgar, não quero afirmar nada nesse momento, porque esse não é o caso. O caso é, e a palavra, e a mensagem, o tema da mensagem é esse, é explícito e específico. Não podemos nos calar. E o que nós temos ouvido é que muitos dos líderes cristãos desse lugar, pastores, missionários, daquela terra, têm se apresentado diante daquele determinado governo revolucionário que tomou o poder e têm proclamado a sua fé. Não tem se escondido, mas tem proclamado a sua fé no Senhor Jesus. Mesmo correndo risco, mesmo colocando em risco a sua vida própria, a vida das suas queridas, dos seus queridos entes familiares, esposa, filhos, pai, mãe. Eles não têm se calado diante daqueles que tentam e tensionam calá-los, amordaçá-los. Por isso esse tema, esse texto é tão impactante e tão importante. Quando o Pedro e o João foram presos e após análise, após terem aqueles senhores, aqueles lá em Jerusalém, aqueles doutores, aquelas pessoas importantes, politicamente influentes, financeiramente influentes. Aquelas pessoas se reuniram e precisavam calar, eles tinham o desejo e a necessidade de calar aquela voz que era dissonante em relação ao discurso que eles aplicavam, que eles falavam, que propagavam. Discurso que foi atacado com
a pregação de Jesus, enquanto Jesus, no seu ministério, pregava, eles tensionavam, eles buscavam algumas artimanhas para impedir que Jesus falasse. Quando eles conseguem prender Jesus e o acusam de coisas que ele não havia feito, que não havia falado, quando eles o sentenciam à morte de maneira brutal, não é? E de maneira ilegal, eles pensam, pronto, conseguimos calar essa voz dissonante, agora vamos continuar a falar aquilo e continuaremos a conduzir as pessoas sempre do jeito que fizemos. A questão é que eles estavam enganados, porque Jesus, ele não simplesmente nos dá um discurso, mas ele nos dá vida, e essa vida nos transforma. E essa transformação, ela precisa ser anunciada, precisa ser propagada, porque essa transformação liberta, a transformação que ele nos dá, que ele promove em nossas vidas, nos transforma e faz com que nós sejamos verdadeiramente livres, independente da nossa situação. Nós podemos enxergar aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, muitos servos, muitas pessoas, homens e mulheres que eram escravos, e não só nas cartas, mas também na literatura histórica cristã, nós vemos muitos escravos que juntos com os seus senhores amavam a Deus e serviam a Deus. Em um determinado momento, claro, acabavam sendo libertados, acabavam tendo a sua alforria assinada por aqueles que antes eram seus donos e que a partir de um tempo determinado passam a ser seus irmãos em Cristo. Então nós não podemos nos calar. Aquelas vozes que se levantaram contra o discurso da época, as vozes dos discípulos, dos apóstolos, não podia ser calada. Por isso que diante daquela ameaça, né, o que aconteceu? Aqueles homens políticos, influentes, religiosos, eles se reuniram e falaram, olha, nós vamos deixar vocês saírem porque nós somos bonzinhos. E nós vamos deixar vocês saírem, mas prestem bem atenção, vocês não podem mais falar o que vocês têm falado, vocês não podem mais anunciar o que vocês têm anunciado. Fiquem quietos, parem de falar a respeito de Jesus, parem de falar e parem de fazer essas coisas que vocês têm feito, porque isso não é interessante, porque isso não é bom, nós não queremos que vocês falem isso. Se vocês não fizerem o que nós estamos ordenando, nós vamos prender vocês, nós vamos matar vocês, nós vamos fazer coisas ruins e cruéis com vocês. Há uma história de uma missionária que eu conheci. Eu a conheci. Eu tive a oportunidade de estar junto com ela umas 2 ou 3 vezes, ouvindo do seu testemunho. E uma das últimas vezes ela havia sido expulsa do seu país, do país onde ela vivia como missionária. E que certamente ela desejava passar os últimos anos da sua vida naquele país, servindo a Cristo junto àquelas pessoas, anunciando a palavra. Eu também não posso falar qual é o país, mas nem o nome dessa missionária, mas o fato é que essa missionária, ela foi espancada, ela teve todos os seus bens roubados, ela foi colocada num avião, ela foi agredida e ela foi colocada nesse avião, ela estava desacordada. E o terror que ela teve, porque ela tinha um voto de não se casar, um voto de não ter nenhum tipo de relacionamento sexual, e uma das coisas, e ela fez esse voto voluntariamente, uma missionária evangélica, e ela fez esse voto, e o desespero dela foi que ela pudesse ter sido estuprada. Graças a Deus isso não aconteceu, mas ela foi espancada, ela perdeu tudo que tinha naquele lugar, ela construiu uma vida naquele lugar, ela foi retirada daquele lugar do mundo e foi trazida de volta para casa.
A voz dela não foi calada e a voz dela continua ressoando onde quer que ela esteja e onde quer que ela anuncie o seu testemunho. Porque ela foi protegida pelo Senhor, porque em um determinado momento ela clamou pela graça e pelo poder de Deus, e aqueles homens que tensionavam fazer mal para ela foram impedidos. E diante daquela impossibilidade de realizar o desejo que eles tinham, eles agrediram e fizeram com que ela ficasse desacordada, mas por medo da resposta de Deus, eles não tocaram mais nela. Nós não podemos nos calar diante de atrocidades que tentem fazer contra nós. Sabe, quando essa mulher chegou em casa, a coisa que ela mais desejava era voltar de volta, voltar de volta para o país de onde ela tinha sido retirada e expulsa. Eu não sei mais o que aconteceu com ela, mas eu sei que a voz dela nunca será calada. A voz dela nunca será calada, e foi o que Pedro e João falaram. Nós não podemos nos calar diante do que vocês estão falando para nós. Nós não podemos obedecer ao que vocês estão pedindo. Nós não vamos nos calar, porque diante daquilo que vocês falam, vocês homens, vocês políticos, vocês autoridades religiosas que anseiam que a gente fale aquilo que vocês querem que a gente fale, e diante do que o Senhor Jesus nos ordena, qual é o peso da balança? Onde a balança pesa mais? Para o lado do homem ou para o lado de Deus? Certamente o lado de Deus é mais poderoso. O lado de Deus, o lado da palavra de Deus é mais importante. E nós não podemos nos calar diante de atrocidades. Nós não podemos nos calar. A igreja tem que ser voz profética. A igreja precisa denunciar tudo aquilo que tem ocorrido aqui em casa, aqui no nosso país e também ao redor do mundo. Nós não podemos nos calar. Em terceiro lugar, nós não podemos nos calar. Talvez essa mensagem ela soe para você de uma maneira, esteja soando talvez para você de uma maneira que esteja incomodando. Talvez você esteja sendo incomodado pelo que eu estou falando. A questão é que a palavra de Deus, ela precisa nos incomodar. A palavra de Deus, ela precisa nos deixar desconfortáveis com a nossa própria vida. A palavra de Deus, ela precisa gerar mudança, e mudança gera transtorno, mudança gera desconforto, até que tudo esteja no seu lugar, até que tudo esteja acomodado, e então nós possamos descansar, e então nós possamos viver aquilo que nós estamos vivendo. A questão é que nós ainda estamos em mudança. A questão é que nós não podemos nos calar diante do que nós temos. E nós temos palavra de vida eterna. Nós somos portadores. A palavra diz que nós somos ministros. Fomos tornados ministros da redenção. Nós fomos chamados para sermos ministros, para apontar a direção, para mostrar para as pessoas quem é o Senhor Jesus. E mostrando para as pessoas quem é o Senhor Jesus, nós possamos conduzir pelo Espírito Santo essas pessoas a uma vida nova. Na verdade, não somos nós que conduzimos, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, mas nós somos a voz que Deus usa para que as pessoas as quais Ele deseja salvar, todas elas, possam ouvir, possam receber a mensagem que vive em nós. A mensagem de Deus que vive em nós. Querido, o que Pedro e João falaram para aquele povo foi muito, muito interessante. E foi muito, muito impactante. E foi algo tão forte, tão poderoso, que deixou aqueles homens importantes, homens realmente importantes, que tinham poder inclusive de vida e morte para eles, em relação à vida deles.
Deixaram aqueles homens incapazes de tomar nenhuma ação contra eles naquele momento. Depois houve perseguição, depois houve injustiça contra muitos, mas eu quero dizer para você que naquele momento eles ficaram calados. Eles ficaram calados diante da pregação da palavra do Senhor. Deus deu autoridade para aqueles homens, para Pedro e para João, para anunciarem e para darem testemunho do que o Senhor Jesus faz. Eles falaram, olha, vocês estão tentando nos calar, vocês estão tentando silenciar nossa voz, mas como é que nós podemos fazer? Olha que esse é o homem que recebeu oração, esse é o homem que recebeu a cura. Nós não podemos nos calar diante da realidade que se apresenta diante de nós e de vocês. O Senhor realmente transforma, o Senhor realmente cura, o Senhor realmente manifesta do seu poder. Como nos calar? Como ficar silenciados ou silenciar nossa voz diante de uma maravilha tão grande? Nós não podemos nos calar. O Senhor nos deu a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que dá uma nova expectativa de vida, uma nova realidade de vida. O Senhor nos deu isso, e Ele nos deu isso para que nós compartilhássemos essa palavra e essa experiência com outras pessoas. E como fazer isso? Como anunciar essa palavra que nos incomoda, que nos instiga à mudança? Como? Porque a palavra de Deus, como eu falei antes, ela precisa nos incomodar. Se ela não nos incomoda, nós estamos acomodados. E nós precisamos, sim, buscar meios para anunciar a palavra de transformação. A palavra viva de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo, é eficaz para transformar o mundo no qual vivemos. E para modificar e transformar as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Por isso que quando nós clamamos e anunciamos, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é de Cristo, a nossa nação é de Cristo, nós não estamos clamando por um governo teocrático, não. Nós estamos clamando, sim, por uma consagração do nosso país e por uma transformação interna daqueles que são eleitos por nós para governar o nosso país por nós. Entende? Há uma diferença muito grande nisso, tudo que eu estou falando. E nós precisamos, sendo instrumentos de Deus, cobrar as pessoas que estão ao nosso redor e que detêm algum tipo de poder para que sejam éticas, para que sejam justas. Mas nós também temos que, incomodados pelo Espírito, pela palavra de Deus, pela vida de Cristo em nós, precisamos também ser constrangidos, cada um de nós, a termos também vida ética e vida justa, para que o nosso testemunho fale mais alto do que simplesmente as nossas palavras. O nosso testemunho precisa ser mais impactante, o nosso testemunho precisa ser mais vigoroso do que simplesmente aquilo que a gente... o nosso discurso, aquilo que a gente fala tem que ser forte, tem que ser contundente, mas o nosso testemunho precisa ser muito mais contundente para que as palavras que a gente anuncia, para que as palavras que a gente prega possam fazer efeito na vida e no coração daquelas pessoas que estão ouvindo, estão observando quem nós somos. Por isso que a igreja não pode ficar calada. Por isso que eu não posso ficar calado. Por isso você não pode ficar calado diante daquilo que o Senhor nos tem apresentado. E o Senhor nos tem apresentado uma realidade que precisa ser transformada, em primeiro lugar, na nossa casa.
e sequencialmente ao nosso redor, desde o ciclo, o círculo mais interno até o mais externo. Nós precisamos ser instrumentos de transformação e não podemos nos calar. Que a palavra de Deus, que a vida de Cristo, vivida na vida de Cristo em nós, e que nós, vivendo essa vida nova em Cristo, possamos ser instrumentos e possamos ser úteis ao Senhor para que pessoas conheçam a verdade, para que pessoas conheçam quem é o Senhor. E nós precisamos ter coragem de denunciar tudo que está errado. Nós precisamos ter coragem de denunciar tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Que ninguém tenha poder para nos calar. Não seremos calados, porque temos o Espírito Santo, porque temos o nome do Cordeiro e vivemos por esse Cordeiro. E agora, encerrando e desejando para você, encerrando essa mensagem, encerrando esse culto, essa pequena reflexão, eu desejo muito que você, durante essa semana, se você quiser, se você puder, continue separando um pequeno espaço do seu dia para jejum e oração. Jejum e oração pela cura da nossa nação, tanto física quanto espiritualmente, que a nossa nação seja tocada pelo Senhor e que haja cura das doenças, principalmente haja cura dessa doença terrível que causou essa pandemia que assola a nossa nação e os outros países. E que nós possamos também orar e jejuar para que o nosso país se torne cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor deseja para nós. Eu desejo que você tenha uma semana rica, plena, que você possa orar junto com as pessoas que estão junto de você. Agora, né, nesse momento, mas também constantemente, todos os dias, orar com as pessoas que estão junto de você e pelas pessoas que estão junto de você. E que você seja instrumento de transformação. E agora eu deixo para você, para nós que somos Igreja do Senhor aqui, o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Para nós, como falei, que somos a Igreja do Senhor, e para toda a Igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. E amém. E que você tenha uma semana plena na presença do Senhor.